comemoração de Nossa Senhora do Carmo. A festa de hoje tem esse título, Solene Comemoração de Nossa Senhora do Carmo, porque na Ordem Carmelita, todos os sábados é dia de comemoração de Nossa Senhora. E no dia 16 de julho é o dia da solene comemoração. Essa festa de hoje nos faz lembrar 3 protagonistas: o profeta Elias, Nossa Senhora do Carmo e São Simão Stock. E cada um desses 3 protagonistas traz para a gente uma mensagem espiritual, traz para nós uma proposta, traz para nós um testemunho do Evangelho, de que eles viveram aquilo que nosso Senhor veio trazer ao mundo, essa boa nova, essa realidade capaz de nos libertar. Evidentemente que o profeta Elias viveu isso não conhecendo a Jesus, já que ele viveu muito antes de nosso Senhor. Vamos começar então pelo profeta Elias. O profeta Elias recebeu de Deus uma missão profética no Monte Carmelo, lá naquele tempo, a Palestina. E nesse monte, o Carmelo é uma cadeia de montanhas que, desde o tempo dos fenícios, era a meta daqueles que queriam encontrar a Deus, subiam lá para viver uma vida retirada, uma vida de solidão. Então, lá no Monte Carmelo, foi que Deus suscitou Elias para uma grande missão. Elias combateu sobre o Monte Carmelo as falsas divindades cananeias que haviam se misturado no povo de Deus. Deus escolheu um povo para ser o seu, o povo do Antigo Testamento. E Deus havia dado uma prescrição para que eles não se misturassem com os povos pagãos, para não caírem na idolatria. E, no entanto, o rei Acabe havia feito concessões, havia casado com uma mulher que era pagã, Jezabel, e isso introduziu no meio do povo o próprio paganismo. E Deus suscitou Elias para defender o verdadeiro Deus. Defendeu o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Pai providente e misericordioso contra as práticas pagãs, supersticiosas e o culto a uma divindade de modo especial, a Baal, que dominava aquela região. Sempre nós nos encontramos durante a história da humanidade, desde Adão até os nossos dias, diante sempre desse mesmo período, diante desse mesmo desafio. O homem quer muitas vezes criar para si uma divindade. Nós não temos aquela mesma modalidade que nós tínhamos naquele tempo, mas nós temos divindades modernas. O homem quer construir a Deus a partir das suas próprias mãos, quer fazer Deus à sua imagem, ao seu gosto, quer que Deus se adeque às suas ideias e às suas propostas de vida. E quando deveria ser, na verdade, o contrário. Deus é o Senhor, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele nos deu a vida e nós devemos nos colocar na sua obediência, nos colocarmos aos seus pés, adorando e servindo a Ele na nossa vida. E por isso nós devemos sempre estar nos perguntando, investigando, se nós não estamos criando ídolos na nossa vida, se não estamos colocando como no lugar principal, fundamental da nossa vida, o dinheiro, o poder, se não estamos colocando a vaidade, se não estamos colocando os bens materiais ou outras coisas que vão ficar aqui embaixo. A nossa vida, ela é passageira. Nós temos todas essas coisas enquanto caminhamos aqui. Essas coisas são necessárias e importantes agora, nesse momento. Mas nós sabemos que um dia nós vamos deixar tudo isso para trás e que poucas coisas são verdadeiramente importantes. Poucas coisas vão nos acompanhar. O Deus em que nós cremos e a quem nós rezamos todos os dias, não deve ser para nós o relojoeiro do universo,
Deus não pode ser esse Deus desconhecido, um Deus que é visto como aquele que condena, aquele que dispõe das coisas de uma maneira arbitrária, mas o Deus a quem nós rezamos, ao Deus a quem nós nos dirigimos na nossa oração, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que, como nosso Senhor mesmo disse, é lento à ira e rico em misericórdia. Esse Deus que nos perdoa, que nos dá a vida, que cria esperança no nosso coração. Esse Deus que se fez homem e veio ao nosso encontro, que deu a sua vida por nós, morrendo no sacrifício da cruz. Esse Deus que nos enviou o Espírito Santo, que nos santifica e que também nos conduz durante a nossa caminhada terrena. Esse é o verdadeiro Deus. São João, ele definiu o verdadeiro Deus como uma palavra muito pequena e ao mesmo tempo muito expressiva. Deus é amor. Deus é esse amor que é pleno de si, mas que se derrama sobre os outros para fazer bem aos outros, para enriquecer os outros. Deus é o ser livre por excelência, mas que cria também para o homem a liberdade para que ele possa segui-lo. Portanto, no profeta Elias, nós vemos um homem que foi escolhido por Deus para defender a sua presença no mundo, para tirar do meio do povo de Deus as prevaricações de Baal. E nós sabemos bem como ele enfrentou os profetas de Baal naquele grande confronto lá no Monte Carmelo, em que ele desafiou os seus profetas para que eles invocassem a Deus a fim de fazer descer fogo do céu. E eles não conseguiram, porque eles não adoravam o verdadeiro Deus. E quando Elias se coloca de joelhos e invoca a Deus, o fogo desce sobre a terra, queima a lenha, seca a água, queima o sacrifício, para testemunhar diante de todos que o seu Deus era o verdadeiro Deus. E nós sabemos bem quem é o nosso Deus. O nosso Deus é esse que veio ao nosso encontro, é esse que nos ama, é esse que deu a vida por nós na cruz. Não vamos deixar, caríssimos irmãos, que nenhum outro Deus tome o lugar de Deus na nossa vida, que nenhuma outra divindade, nenhum outro ídolo queira tomar o lugar de Deus na nossa história, no nosso coração. E nós temos a figura de Nossa Senhora, cuja festa nós estamos celebrando e honrando de modo especial. E a ligação de Nossa Senhora com o Carmelo passa também pelo profeta Elias. O profeta Elias deixou como sucessor seu o profeta Eliseu, depois outros profetas foram na mesma linha do profeta Elias, e a história continua. E a história chega ao Novo Testamento, a vinda de nosso Senhor. Depois nós chegamos na Idade Média, nós chegamos lá no século XII, quando os cavaleiros cruzados foram para reconquistar os lugares santos para os cristãos. Esses lugares que haviam sido dominados pelos muçulmanos, os cristãos queriam tomá-lo de volta para poder venerar o lugar em que Jesus morreu, o lugar em que Jesus nasceu e todos aqueles lugares importantes que marcaram diversos fatos da vida de nosso Senhor. E acontece que esses cruzados, ao chegarem no Monte Carmelo, eles ficaram encantados pela beleza daquele lugar, porque nós estamos falando de uma região desértica, uma região pedregosa, não uma região desértica de areia, mas de pedras, uma região que é muito árida, e o Monte Carmelo era um lugar florido, um lugar verdejante, porque ele estava de frente para o mar, e a brisa do mar orvalhava a terra, e transformou o Carmelo num lugar fecundo, num lugar aprazível, num lugar belo. E eles então quiseram transformar aquele lugar num lugar de adoração a Deus, num lugar de oração, de vida religiosa.
Porém, o diferencial foi que eles fizeram uma leitura do fato que aconteceu na vida do profeta Elias. O profeta Elias, ele anunciou da parte de Deus para o rei Acabe que haveria uma grande seca na região por conta da idolatria dele e do povo que o seguia. E o profeta Elias, como nós acabamos de escutar no livro dos Reis, ele viu vindo uma nuvenzinha da direção do mar, pequena como a palma da mão. E ele disse para o rei Acabe: desce correndo, porque agora acabou o tempo da seca e agora vem o tempo da chuva, vem a bênção de Deus. Aquilo foi tudo um prelúdio para que eles se convertessem, para que eles mudassem de vida. E os cruzados, quando leram essa passagem no Monte Carmelo, eles viram naquela nuvenzinha uma figura de Nossa Senhora. Nossa Senhora que traz a bênção de Deus, Nossa Senhora que traz a graça de Deus para a humanidade, que faz cair essa chuva que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eles ficaram ali para cultuar a Deus, para se lembrarem das peripécias da vida do profeta Elias, mas ao mesmo tempo com uma finalidade muito precisa: honrar a Mãe de Deus, honrar Nossa Senhora. E foi assim que surgiu a Ordem Carmelita, e foi assim que surgiu a devoção de Nossa Senhora do Carmo, porque os carmelitas viram Nossa Senhora como a dona, a senhora naquele lugar, e por isso o título Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora, como nós dizemos na língua portuguesa, Nossa Senhora do Carmo, que é uma forma contrata de nós dizermos isso. E um terceiro ponto, um terceiro momento importante, nós vemos um pouco mais tarde. A Ordem Carmelita, ela teve que sair de novo da Terra Santa, ela teve que ir para a Europa, por causa do acirramento dos conflitos com os muçulmanos naquela região. E os carmelitas fugiram não por medo, mas fugiram porque viram que se ficassem todos ali, a ordem se extinguiria. Aquele propósito, aquela intenção, aquela vida que eles construíram seria dizimada nas mãos dos infiéis. E foi assim que o grupo partiu para a Europa, descendo de modo especial a Inglaterra. E foi lá que ela foi se estabelecer. E ela encontrou, nesse momento, uma dificuldade bastante grande, porque havia da parte da igreja uma vontade de que não se multiplicassem mais as ordens religiosas, os carismas dentro da vida consagrada na igreja. E a ordem carmelitana, ela, apesar de já ter muitos anos, mas ela aparecia como uma novidade na Inglaterra, e mais um entre as tantas ordens mendicantes que já existiam naquele momento. E São Simão Stock era o provincial dos carmelitas, e ele se encontrava ali diante de uma grande angústia da iminente destruição da ordem, de que até mesmo da parte da igreja viria uma ordem de dissolução para que se dissolvesse aquele propósito, aquele agrupamento de religiosos. E foi assim que ele pediu a Nossa Senhora que viesse em seu socorro, que Nossa Senhora não os abandonasse naquele momento tão difícil, mas que ela estendesse a mão e abrisse uma solução, uma porta, para que eles pudessem sobreviver e continuar fazendo aquilo que eles pensavam ser a vontade de Deus. E foi assim que ele invocou Nossa Senhora com muito fervor, rezando o Flos Carmeli, essa oração que nós repetimos tantas vezes durante o novenário e de modo especial aqui na nossa igreja. E no dia 16 de julho de 1251, Nossa Senhora apareceu para ele. Ele, que era o primeiro geral da ordem, Nossa Senhora aparece cercada de anjos e entrega para ele o escapulário. E Nossa Senhora disse para São Simão Stock: recebe, diletíssimo filho,
este escapulário de tua ordem, como sinal distintivo e marca do privilégio que eu obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo. É um sinal de salvação, é uma salvaguarda nos perigos, é uma aliança de paz e de proteção sempre eterna. Quem morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno. Nossa Senhora entregou uma veste, um pedaço de pano marrom que seria colocado sobre a túnica que eles já usavam. Esse é o escapulário. E Nossa Senhora entrega para eles o escapulário como uma promessa e como uma garantia, como um sinal da proteção dela para a ordem carmelita. E nós sabemos bem que no desfecho da história a ordem conseguiu se ajustar, conseguiu crescer e se espalhar pelo mundo inteiro. Esse escapulário que foi entregue à ordem carmelitana depois foi também estendido a todos os fiéis, e não só aqueles que fazem parte do sermão. Todos aqueles que recebem o escapulário, eles fazem parte da grande confraria do escapulário do Carmo. E é bom a gente sempre lembrar daquilo que é o escapulário para nós. O escapulário para nós é um sinal. O escapulário não é um amuleto. O escapulário não é uma espécie de objeto poderoso, mas é um sinal para nós. Um sinal de duas coisas. Um sinal do nosso amor para com Nossa Senhora e um sinal também de um cuidado de Nossa Senhora para conosco. Nossa Senhora disse que ele seria sinal de salvação, que ele seria salvaguarda no perigo, que ele seria uma aliança de paz e de proteção. Por isso, usando o nosso escapulário, a gente tem que pensar: estou protegido, minha mãe tem os olhos postos em mim, minha mãe cuida de mim, minha mãe anda comigo todos os dias. E é muito interessante que Nossa Senhora quis nos dar algo que nos fizesse lembrar dela. Assim como humanamente, às vezes, muitas pessoas trazem um cordão, uma espécie de relicário, e ali tem um retrato dos pais, um retrato de alguém que ela guarda uma lembrança muito afetiva. Assim também o escapulário é esse relicário que nós trazemos sobre o nosso peito, que nos lembra a nossa proteção, a proteção que nós gozamos de Nossa Senhora, e ao mesmo tempo quer nos lembrar que nós somos filhos de Nossa Senhora, que nós devemos amar Nossa Senhora. Caríssimos irmãos, nesse dia de Nossa Senhora do Carmo, vamos pensar bastante nisso, Nossa Senhora como estrela na nossa esperança. A nossa vida é um vale de lágrimas, a nossa vida é uma luta, a nossa vida é difícil, nós temos tantos desafios, tantos problemas que enfrentar e que não podemos fugir, não podemos fechar os olhos e fazer de conta que tudo vai se resolver num passe de mágica. Nós temos que enfrentar, isso faz parte da nossa caminhada, da nossa condição de cristãos, na nossa condição de soldados que nosso Senhor quer que nós sejamos aqui na terra. Porém, nós devemos caminhar com segurança, porque nós temos uma mãe que vela por nós, nós temos uma mãe que continuamente se interessa por nós, uma mãe que está nas nossas coisas. Não é alguém distante, alguém desconhecido, mas é alguém que nos conhece tanto por fora, quanto nos conhece também por dentro. Portanto, vamos com essa confiança pedir a ela que nós possamos ir cada dia fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, cada dia superando os desafios que naquele momento estão sendo colocados por nós, com esperança, com alegria e com a grande confiança de que ela vai nos ajudar na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.